Vou lá. Estamos aqui em mais um Revelação. Eu sou o Joel Suki. E eu sou o Neto Maru. E hoje a gente vai falar sobre lendas urbanas, né? E maldições também. Maldições. Caralho. A primeira lenda urbana que a gente pode falar aqui, que é uma Falta das mais de luz clássicas. no Brasil. A greve dos PMs, né? Aqui, ó. Tu é doido, velho? Isso aí foi o... Eu não sei se em todas as cidades do Brasil já aconteceu greve da PM. Mas aqui em Fortaleza, meu irmão... Os caras saindo cedo no meio da rua, Sim, sempre né? estaria, mas parecia o cenário do Batman, o Dark Knight Rises. Cara, é a mesma coisa. Eu não sei se na sua cidade já teve greve da polícia, mas aqui em Fortaleza, quando teve, meu irmão, foi Pai, deu um medozão violento, viu? sinistro. Os caras dizendo que os bandidos estavam no meio da rua. Era, né? mas acerto de conta direto, tá arrastando em todo canto. Primeira lenda urbana, eu acho que é a mais clássica, é a do chupa-cabra. Chupa-cabra. Eu pessoalmente não considero mesmo uma lenda urbana. Eu acho uma parada Verdade. mais... É totalmente verdade. Eu acho uma parada mais... Uma parada mais no estilo ufologia, pra mim. Não é... Na verdade, eles disseram que ele era um bicho que tinha aparecido lá no interior de Minas Gerais, não sei o quê. Isso. Quando começou no Brasil, né? Se eu ouvi isso. Essa lenda começou lá no Chile, que um bando de vacas tinha aparecido totalmente sem sangue, sem nada. Uhum. E o bicho ficou popularmente aqui conhecido como chupa-cabra, né? Isso. Porque várias cabras ali apareceram totalmente sem sangue nenhum e com 3 furinhos ali no pescoço, né? E começaram os relatos, né? Dizer que o bicho parecia como se fosse um cachorro, né? Tipo cachorrozinho. Os fazendeiros tinham começado a vir pela região e tal. E disseram que ele parecia também um morcegozinho, meio que um cachorro. Eu me lembro que acho que no Fantástico disseram logo nas primeiras reportagens como se fosse um morcegão, né? Do mal. Bicho vindo voando, né? Pegando as cabras. Ali. Eu me lembro que teve uma vez, mano, na época do chupa-cabra, velho, que começaram a aparecer primeiros relatos e tal. Eu dormi com medo, velho. Eu botei um pano enrolado no pescoço. Eu me lembro que quando começou a existir os relatos do chupa-cabra, mano, o pessoal começou a usar esse bicho como xingamento, né? Não, esse bicho é feio. Parece um chupa-cabra. Eu me lembro de uma vez que eu tava lá na tua casa e teu pai chegou dizendo: ei, mano, não pode mais tirar dinheiro no supermercado ali não, porque descobri que tem um chupa-cabra lá. Merecia. Inclusive, eu me lembro que teve uma vez que a Elma Chips lançou uma coleção de monstros, né? Aí tinha lá a múmia, o vampiro e o chupa-cabra, né? Porque o bicho era garotão. O velho do saco. Esse é clássico. Acho que é em todo mundo que tem esse negócio do velho do saco. Eu comecei a acreditar que era em todo mundo, pelo menos no mundo latino, quando eu assisti aquele episódio do Chaves. Né? É, que eles falam do chupa-cabra também. Se eu não me engano... Eu não sei, agora do velho do saco eles falam. Ah, do chupa-cabra não. Chupa-cabra aparecendo até... Sei lá, da criança ter medo do velho carrancudo. É, pois é. Aí os adultos ficam um pouco mais fazendo, mas ele pode te pegar e te levar embora. Tem no negócio do Chaves, tem em outros filmes também. No Japão deve ser um demôniozão doideira, né? No Japão deve ser loucura de praia, deve ser verdade, né, lá. No Japão deve ter começado lá, né? Na verdade, todos esses thrillers de terror doideira começam no Japão, né? Pois é. O cara não sabe, ou é um japonês, ou é um coreano, ou é um underground, cria ali e os Estados Unidos copia, né? Era pra ter um filme estilo Bruxa de Blair, né? Lá do velho do sacozão ali. O velhozão doideiro. Sequestrando as crianças. Mesmo, né? Se o cara for ver, fica a dica aí pros produtores brasileiros, né? Fazer um serial killer, o velho do saco. Ó.
Opala preto. Eita, pô, esse aí é conhecido. Teve um assassínozão lá. Putaria. Teve um assassino famoso nos anos 70, que esse bicho matava o pessoal, tal, lá no Rio de Janeiro. Aí ele tinha um Opala preto e disseram que ele tava fugindo da polícia. Quando ele entrou num túnel, ele bateu em outro carro e morreu o cara que tava no carro e ele, o assassino. Aí disseram que o espírito dele invadiu os Opalas. De vez em quando, de madrugada, aparece lá um barulho de Opala, lá um motorzão de Opala. Aqui em Fortaleza era a lenda do carro preto. Se você visse isso quando a gente era jovem, né? Na década de 90, ali no meio da década de 90, sempre tinha esse boato. O carro preto tá atacando. Carro. Que era o quê? Que era um carro preto, qualquer marca, de vidro fumê que pegava os meninos brincando na rua. Pois é. Só que isso aí poderia ser também as mães querendo intimidar as crianças, né? Pra sair do meio da rua, não sei o quê. Só que pegava uma proporcionalidade tão grande que aí, por exemplo, a sua mãe ouvia dizer que uma mãe de outro bairro, que a prima da vizinha dela sequestraram o menino. Pois é, né? Aí o boato começava a criar força. Eu me lembro, cara, que esse ano começou de novo esse boato. Um carro pegando menino. Eu sei que até acho que o chefe da delegacia de Capuz, alguma coisa assim, teve que se pronunciar pro pessoal parar com esse negócio de boato, mano. Porque boato é uma coisa que realmente pega, mano. Se você começar a espalhar, principalmente hoje que tem internet. Aí o cara vai dizer, não, realmente na rua do meu primo levaram uma criança, procura, não sei o que e tal. Aí começa a gerar um pânico, gerar uma histeria, né? Hoje em dia a nossa geração é uma geração que vive insegura. Por exemplo, o cara que é assaltado por um motoqueiro, aí, o cara fica traumatizado quando ouve barulho de moto, né? Aí, vamos dizer, o cara já sai de casa com medo, né? Já coagido. Aí você vê um carro devagarzinho ali andando atrás de você, mano. A lenda do bebê diabo. Olha aí, é putaria, mano. O bebê diabo é escroto demais. É o Notícias Populares. Esse jornal, ele circulava, acho que na década de 70, 80, mais ou menos. Ele soltava um monte de notícias, assim, polêmica, né? Só pra polemizar. Aí uma dessas, eles colocaram uma matéria de capa gigante. Do bebê Nasceu diabo. o bebê diabo. Aí botaram a ilustração de um bebezão com rabo, assim. O bebê com de rabo é putaria. Aí disseram que no interior de uma cidadezinha tinha nascido o bebê diabo. Aí colocaram lá a matéria, sendo que na verdade esse bebê, ele tinha nascido com um problema de prolongamento de, eu acho que é Cox. Olha aí, os caras são escrotos, o cara nasceu com uma deficiência. Os caras noticiando como se o cara fosse um filho do demônio. E ele tinha também um problema na cabeça que era tipo uns calombinhos, assim. Aí já é muita coincidência. Né? Era o diabo mesmo, né, bro? Se você conhece alguém que tem chifre e rabo, desconfie, né? Aí todo mundo, puta que pariu, o diabo nasceu. Logo do Brasil, né, mano? Tinha que ser. Porque acontece tudo no mundo, mas o diabo tem que nascer do Brasil, né? Ele gerou um pânicozão violento, mano, desse negócio aí nessa cidade. E outra coisa também que o Notícias Populares fez... Esse jornal era bom, né, mano? Eu sei porque foi que ele acabou, mas se é que acabou, né? Se eu não me engano, mano, eu li em algum canto que o pessoal do Notícias Populares... adotou a criança. Hoje em dia, né? Dá todo o jornal. O pessoal do Notícias Populares é os mesmos redatores do Aqui Agora. Esta história dá arrepios só de nela pensar, relembrar. Era uma noite escura como esta, e nesta estrada, uma viatura da polícia rodoviária passava. Seu programazão antigaço, né, velho? Do SBT, né? Aqui Agora era doideira. Que também era meio que no mesmo formato, né? Assim, de polêmica, espalhar o caos. Naquele tempo, né, podia, né, o cara fazer um jornalzão só pra espalhar o pânico e o caos. É aquela coisa, né, se você conhece alguém que tem chifre, rabo e bigode,
Mande aqui nos e-mails o Facebook do cara, né? Ou então, se você conhece o cara que foi chamado de Bebê Diabo, né? Mande a foto aí pra ver. Né? Manda o Facebook dele. Manda o Face dele pra gente. Quem sabe fazer uma entrevista ao vivo, né? Vai que ele tem algum superpoder, né? Ninguém sabe. Mas no Notícias Populares, ele espalhou também outra notícia, que foi a putaria. O Roberto Carlos, ele na época, acho que foi nos anos 80, ele desapareceu. Aí o Notícias Populares espalhou que ele tinha sido sequestrado, que ele desapareceu, que não sei o quê. Aí todo mundo ficou naquela, puta que pariu, mas cadê o Roberto Carlos? Onde está o Roberto? Onde está o Roberto? Descobriram que o Roberto Carlos, ele tava viajando em Nova York, fazendo uma turnê. Mas isso é estranho, mano, porque naquela época ali, e ainda hoje mano, todos os popstars, o cara que tá no auge, né, na mídia, a mídia sabe exatamente onde o cara tá, mano, tem como não. Foi assim com os Beatles, na época do auge do Roberto Carlos, hoje em dia com a banda Zona Fodona, é a Anitta, né? Anitta? Hoje em dia todo mundo sabe onde é que a Anitta tá, em todo canto é desse jeito. Com um cara desaparecer, mas alguma coisa tem, né? Que é o mesmo caso dos Beatles. Toda vida que os Beatles sumiam, diziam, não, alguém morreu e foi substituído. Mas na época que eles lançaram essa notícia polêmica, Roberto Carlos desapareceu, parece que vendeu que só uma porra, os exemplares esgotou e tal. Não, mas vende, porque é aquela coisa, é o que eu tô dizendo, todo mundo tá com os olhos nele. Uhum. Como é que o cara some? Ninguém vê. O produtor, o cara não dá assessoria de imprensa, não dá resposta. O cara literalmente some alguns dias depois, aparece. Meio diferente, né? Meio diferente, não, cabelo maior. Os shows não são mais aquele mesmo timbre de voz, não sei o quê. Aí você fica assim, né? Eu podia espalhar, né? O Roberto is dead. Eu não sei. Pois é. Será que o Roberto foi substituído? Quem sabe? Quando o Roberto Carlos ele apareceu na entrevista dizendo que não, eu tô aqui, tô não sei o quê, eu tava viajando. Aí no outro dia, o Notícias Populares publicou uma matéria zona de capa gigante e encontraram o Roberto. Tem a lenda clássica daqui do Ceará, né, de Fortaleza. Caranguejo gigante. Que é a serpente da catedral, né? Essa daí, pra quem... Essa daí é verdade. Quem vier visitar Fortaleza, quando vocês forem visitar a Catedral de Fortaleza, que é uma catedral bonita, né, em estilo gótico. Pois é. Lembra muito as catedrais europeias. Pergunte da lenda da serpente, né? Meio... E disseram que nos porões da catedral, né, tem umas passagens lá, tem uns túneis lá, não sei o quê. E disseram que lá dentro tem uma serpente gigante, né? Mas e é interessante porque a Catedral de Fortaleza tem peculiaridades. Como a gente disse, o visual dela, se você ver, já é uma coisa gótica. Muito próximo a ela, não por outra coisa, tem um quartel militarzão violento, né? Pois é. Que é do lado, né? Do lado, é coisa de 50 metros. Dizem que tem um laboratório lá embaixo que é para conter a serpente, né? E não por outra coisa, em linha reta da catedral, vai dar no cemitério, né? É mesmo, viu? Então é tudo conectado, ninguém sabe. O cara vai visitar a catedral, morre e vai pro cemitério. Essa lenda é curiosa. Essa lenda em si merece um programa todo, né? Porque tem todo um mistério envolvido. O cara fazendo um documentáriozão lá dentro. Não, porque, como disse, como tem uma unidade militar muito próxima, o exército deve proteger e o cara não chegaria nem perto de fazer esse documentário aí. Mas, principalmente se você está ouvindo e tem alguma lenda interessante, né, na sua cidade, que às vezes tem, a gente tá em Fortaleza, sei lá, o cara tá lá em Boa Vista e tem a lenda Zona Violenta de Boa Vista. Pois é, coloca aí nos comentários, né?